Tá rolando já no YouTube, a gente já vai começar, tá? Só vou repartir aqui. Beleza. Vou compartilhar aqui com o pessoal. Ok. Então, vamos começar, Marcos, a nossa live. Então, hoje é o último dia, oficialmente, assim, da nossa 5ª Semana do Meio Ambiente, aqui do campo de Oriximiná da UFOPA, e nós vamos encerrar com uma participação muito especial do Marcos Santana. O Marcos, ele é nosso servidor, nosso colega aqui da universidade, do CTA, também é doutorando, aluno da professora Sheila, conselho do CTA, e hoje vai nos prestigiar com uma palestra sobre fungos. É uma palestra, um bate-papo, né? Então, aí a dinâmica nossa, eu já vou passar para o Marcos, mas a princípio, assim, vocês podem ir colocando as perguntas no bate-papo ali do YouTube, e eu depois passo para o Marcos, né? A gente expõe as perguntas ali, se precisar, aí para a gente ir respondendo e conversando, né, Marcos? Então, gostaria primeiramente de agradecer muito ao Marcos pela disponibilidade, por ter aceitado esse desafio. A gente convidou o Marcos na segunda ou terça-feira, ele super topou, e é assim que a gente cresce, né? Aprendendo, enfrentando desafios, certo? O importante é a gente não deixar passar em branco esse dia do meio ambiente, que foi ontem, essa semana, e a gente contribuir com o conhecimento, né, dos nossos estudantes e da população em geral. Certo, Marcos? Muito obrigada, tá? Eu agradeço pelo convite. É um desafio, né, usar esse momento em que está todo mundo confinado em suas casas, protegidos, né, na segurança do lar, e que a gente consegue ainda se aproximar e agora usar todas essas ferramentas em prol da educação, em prol do ensino, divulgar, né, falar de pesquisa, abraçar as pessoas mesmo na distância. Eu acho que é um momento muito bom, e não tinha mesmo como não falar de meio ambiente, né? Um ambiente totalmente relacionado com o nosso modo de vida, com a ansiedade, enfim, a nossa tranquilidade, o nosso bem-estar. Eu acho que é um momento realmente propício. Eu agradeço o convite para participar. Tá ótimo, a gente que agradece. A gente está esperando a tua disciplina aqui também, logo no campus. Olha, estou esperando o convite também para ir em Oriximiná. Tá bom. Então tá, então tu pode começar, tá, Marcos? Eu vou te colocar ali de tela cheia, e aí a gente vai conversando. Se precisar alguma coisa, a gente vai estar aqui, tá? Disponível para te atender, tá? Então tá, ótimo, muito obrigada novamente. A gente se fala no final da sua explanação, tá bom, Marcos? Tá ótimo, até já. Tá bom, até já. Bom, gente, eu gostaria de agradecer novamente, mas a você que está assistindo agora, e falar que esse, de fato, é um momento propício, e não eu, particularmente, né, alguém que
gosta de falar de meio ambiente, que vive o meio ambiente, que estuda o meio ambiente, né? Me entreguei para isso. Não dá para passar essa semana do meio ambiente, ou esse mês inteiro, ou, enfim, nossa vida sem falar de ambiente, principalmente porque o ambiente é a nossa casa, né? A gente está falando de tudo que nos rodeia. E como não falar de meio ambiente, né? Como falar de meio ambiente sem falar de fungo? E essa é a minha intenção hoje. A gente vai fazer uma conversa e eu trouxe algumas coisas para mostrar para você. Então vai ser assim, vai ser um material para a população mesmo, para todo mundo, né? Tem gente que gosta de fungo e por isso estuda, tem gente que gosta de fungo e fica na curiosidade, tem gente que acha bonito, fotografa. Então, assim, essa conversa é para todo mundo que gosta e também para quem não conhece nada, a gente vai ter essa conversa sobre importância, tá? Bom, é possível viver sem os fungos? Essa aqui é a pergunta inicial. A gente vai refletir sobre essa pergunta e aí, durante a minha fala e o material que a gente vai mostrando, a gente vai pensar, refletir sobre a importância desses organismos para o meio ambiente, tá? Se você não me conhece, eu sou Marcos Santana, eu sou biólogo, tenho mestrado em botânica, e aí nós vamos falar um pouquinho botânica, fungo, né? Eu trouxe um pouquinho desse aspecto para a gente, e faço doutorado em biodiversidade e biotecnologia. Trabalho na UFOPA, no campus de Santarém, e atualmente eu desenvolvo pesquisas com ecologia de fungos, a parte de bioprospecção também, né? E a gente está aí estudando fungo desde a graduação, eu espero que vocês gostem, tá? Eu falo com muito amor, porque atualmente a micologia que paga os meus boletos, né? Então, é um imenso prazer estar falando para vocês aqui de fungo. Bom, eu gostaria de começar por aqui. Aqui a gente vê um conceito de fungo e a gente tem uma figura do lado. Nesse conceito, ele diz o seguinte: fungo, de modo geral, tá? Existem as particularidades dentro dos grupos, mas, de modo geral, fungo é um organismo composto, é um integrante do reino fungi, né? É um organismo eucarionte, uni ou multicelular, significa que ele pode ter apenas uma célula, né? Uma levedura, por exemplo, ou pode ser um multicelular, um cogumelo, né? Por exemplo, são heterotróficos que se nutrem por absorção, ou seja, não fazem fotossíntese, eles precisam degradar, eles precisam absorver, tá? Esse por absorção é porque eles lançam, né, essas enzimas no substrato, no ambiente que eles estão crescendo, e com isso eles absorvem os nutrientes que estão ali ao seu redor. Armazenam energia na forma de glicogênio, assim como os animais, né, e apresentam parede celular constituído principalmente de quitina. E aí a gente vê a quitina em alguns grupos, né, nos insetos, por exemplo. Eu estou jogando essas pinceladas, essas curiosidades, porque a gente vai precisar dessas informações mais à frente, para a gente entender aí o grau de beleza, né, essa riqueza toda dentro de fungo. Então, eles podem se reproduzir por fragmentação, né, quando você corta, desfragmenta, né, um fungo, aqueles dois fragmentos podem ainda constituir, crescer e se desenvolver no substrato, né, mas comumente eles produzem esporos sexuais que são liberados no ambiente, esses esporos germinam e eles dão origem aí a um micélio, enfim, né, temos aí um fungo. Esse aqui é o conceito de fungo. E essa figura aqui do lado, essa figura eu comecei a aprender, fui colonizado, né, usando essa palavra assim, que é bem característica para fungo, fui colonizado na micologia, ainda lá no meu ensino fundamental, com essa figura. Talvez você, mais novo, né, não que eu seja velho, mas talvez você não conheça essa figura. Essa aqui é uma figura de um livro didático, tá? E ela é basicamente, sabe quando você está com algum parente, algum tio mais velho, chega num lugar e ele diz assim, olha, quando eu cheguei aqui era tudo mato? Essa figura é o nosso quase tudo mato, né, dentro da micologia. Então, quando eu cheguei na micologia, quando ela foi apresentada a mim, era assim que a gente via. Então, nós tínhamos a vida, né, organizada dessa forma. Nós tínhamos o reino Monera, os protistas, aí vinham os animais, as plantas e os fungos. E essas divisões, elas são basicamente, Monera
E protistas são os organismos unicelulares, né? E aí, a parte de cima, nós temos os grupos multicelulares, né? E aí, os fungos, eles entram, né, nessa parte multicelular, mas aí a gente tem as leveduras também, que também apresentam indivíduos unicelulares, aí ficava um pouco nessa discussão. E aí eu lembro bem da minha professora, um pouco perdida nesse momento, né, falando como organizar os fungos dentro da vida. E essa aqui era a visão de fungo no ensino fundamental. Eu não sei se a sua foi assim, mas foi assim que a gente foi apresentado aos fungos. Esse conceito, se vocês olharem, é de 1959, né, e a gente aprende, isso aqui é que a gente ainda ensina hoje. Né? Como eu disse antes, algumas particularidades, né, considerando os grupos, mas é isso o nosso conceito. Né? E aí a gente vai continuar estudando fungo, né? Vai lá para o ensino médio, por exemplo, a gente já tem um pouquinho mais de complicação, porque as coisas tendem a irem ficando mais complexas, né? E aí a gente pensa no seguinte, a gente tem a classificação dos fungos, eles eram divididos basicamente em 4 grupos, né? Os zigomicetos, ascomicetos, os basidiomicetos, e aí eu coloquei assim, fungos imperfeitos. E eu lembro claramente que quando eu estudei fungo, ainda existiam os fungos imperfeitos. E aí eu volto de novo a falar da complicação de classificar, né, os fungos, porque quando a gente estava aprendendo na antiga classificação, existiam os ficomicetos, deuteromicetos, ascomicetos e os basidiomicetos. Ficomicetos, na atualização, e aqui eu coloquei um quadro, classificação atual, nessa caixinha amarela, assim, mas nem tanto, tá? Porque as coisas vão tender a ficarem um pouco mais complexas, né? Mas naquele momento a classificação atual extinguiu ficomicetos, e a gente tem quitrogemicota e zigomicota, que são grupos novos, né? Deuteromicota, gente, quem lembra de deuteromicota? Não existia, e nunca houve, na verdade, um conceito próprio para deuteromicota, né? Eu me lembro muito bem que na classificação e no conceito que os professores pediam nas provas, conceitue deuteromicota. Então, são fungos imperfeitos que os cientistas, os pesquisadores não conheciam a fase reprodutiva do fungo, ninguém conseguia identificar, ninguém conseguia classificar, então ele ia para essa caixinha chamada deuteromiceto, que eram todos os fungos que não tinham classificação, que ninguém conhecia nada, né? E aqui eu já puxo um aspecto muito importante, porque era usado o aspecto reprodutivo dos fungos, né? Então, os fungos nos quais a gente não conhecia a parte reprodutiva, ia todo para fungo imperfeito. Então, ninguém sabia como ele se reproduzia, se ele produzia esporos, se não, a reprodução era assexuada, então ficava em deuteromiceto. Então, isso sempre foi um fantasma, né? Mais tarde, esse grupo foi extinto, né? E aí a gente consegue encontrar, mais tarde, e visualizar outros filos, né? E aí as comicota e basidiomiceto permanecem, e aí a gente tem, na representação, mas considerando a distribuição, né, e a genética também desses grupos, aqui do lado, essa árvore, ela mostra bem os grupos, né? E aí a gente tem os quitrídeos, os zigomicota, os glomeromicota, que já são os fungos micorrízicos, né? Eles não apareciam na classificação antiga, não ficaram meio inconstantes na classificação logo na sequência, mas aí eles aparecem mais tarde, muito bem fundamentados, né? Ascomicota e basidiomiceto. E aí essa aqui já era a visão modificada já para o ensino médio, né? Eu estou apresentando para vocês o meu aprender, né? Como que foi o meu processo de desenvolvimento da micologia desde o início da minha formação. E era assim, tá? E aí eu ainda falo com colegas ainda hoje sobre isso, e é muito divertido, porque todo mundo, né, nesse período, passou pelo mesmo. E aí, um outro aspecto interessante é que a gente chega na graduação, e você vem estudando daquela forma mais simples, aí vem ali com aqueles 4 filos, 5 filos, né? E aí chega na graduação, e essa é uma experiência recente, e a gente apresenta isso aqui, sobre fungo para a graduação. E aí você já tem a possibilidade de existirem 6 filos, né? Já consagrados, e aí tem mais 2 que possivelmente vão se tornar, estão aí, tem gente, eu tenho colegas que
ainda não usam, tenho colegas que já usam. Essa mudança ao longo do tempo, e dramática, sim, né, a gente consegue ver a partir do momento em que eles começam a usar genética no estudo relacionado com os fungos. Né? Então, quando a gente começou a entrar mesmo na alma do fungo, né, lá no seu DNA, lá na sua célula, a gente conseguiu ver uma outra diversidade, não só aquela muito simples, né, ou aquela obscura onde tinha o deuteriumicota, né? E aí a gente apresenta esse aspecto aqui, essa figura do lado. Imagina você ter que aprender as características de todos esses grupos, né? E sim, se você começa a sua vida na micologia, isso é importante, é necessário. Né? Mas o mais interessante é como a diversificação e a estrutura do conhecimento, né, sobre o fungo, ela foi mudando, e essa não é uma mudança muito distante, é uma mudança recente. Né? Imagina, né? Eu me formei não tem muito tempo, então essa mudança ela está acontecendo assim, agora com a genética, com o DNA, enfim, com mais tecnologia, as coisas mudam um pouco mais aceleradas. Né? E aí, a gente chega hoje numa uma grande questão. Por exemplo, nós temos as ferramentas moleculares, nós temos agora mais tecnologia para estudar os fungos. Mas ainda nós não temos condições de saber a sua real diversidade. E aí eu trago para vocês aqui uma estimativa de que podem existir 3,8 milhões de espécies de fungo no nosso planeta. Né? O globo terrestre, então, pode abrigar aí até 3,8 milhões de espécies. Essa aqui é uma estimativa, o trabalho está aqui do lado, se você quiser anotar para depois entender, né? Mas esse aqui é o que possivelmente nós temos. A estimativa, essa aqui não é a estimativa mais considerada, né? Existe a estimativa mais conservadora, e ela diz que existe aí 1,5 milhão de espécies. Essa aqui foi um pouco mais, porque eles usaram outros critérios para fazer essa matemática. Tá? Mas, independente, nessa daqui, usando essa estimativa, se vocês olharem para esse gráfico de pizza aqui embaixo, todo esse verde aqui significa a diversidade que nós não conhecemos. E essa parte azul é a pequena fatia, a microfatia do universo que a gente conhece hoje. Então, a gente conhece aproximadamente 144 mil espécies, né? E esse é um dado de 2018, ou seja, é um levantamento recente. E se a gente for considerar só essas 144 mil, a gente não tem o quê? Nem 5% aqui da diversidade. E se a gente considerar mesmo a estimativa mais conservadora, né, aquela que diz, calma, vamos um pouquinho mais devagar, de considerar que só existam 1,5 milhão, a nossa diversidade ainda não ultrapassa 10%, né? Então, nós temos toda essa diversificação, todas essas mudanças, mas ainda conhecemos muito pouco. E todas essas mudanças acontecem com base no que a gente vai conhecendo, né? Então, nós precisamos conhecer muito mais. E se tudo que a gente conhece de fungo, principalmente sua estrutura, né? Considerando o posicionamento dentro da história da vida, né, como um todo, pode mudar ainda muito mais quando nós começarmos a comer mais fatias dessa pizza aqui. Por enquanto, a gente está se deliciando com esse pequenininho aqui e desconhecendo totalmente esse universo. E aí, essa figurinha aqui do lado desse iceberg é o que a gente tem de fundo, né? A gente olha para um iceberg e vai ver ali aquela pontinha de fora. Essa pontinha de fora é o que a gente conhece de fundo. Todo esse pedaço para dentro da água, né, é o nosso desconhecido. A gente não está conseguindo ver, né? E esse desconhecido está por aí, né? Cientistas acham que esse mesmo percentual desconhecido possa estar, em sua maior parte, nas florestas tropicais. Ou seja, aqui na nossa casa, né? Eu estou falando da Amazônia. E também a gente tem Mata Atlântica, tem outros biomas que também comportam grande diversidade ainda não estudada.
Então, esse material está por aí, de repente vai estar no seu quintal, né, essa espécie nova, e a gente ainda não conseguiu chegar até ela. Tá? Se a gente usar esse mesmo estudo, esse levantamento mais recente, essa figura aqui embaixo, ela mostra o quanto que a gente foi conhecendo de fungo desde 2000 até 2017, que foi um ano antes do lançamento desse levantamento. Né? E aí a gente tem as comicetas, que são o grupo mais biodiverso, né? Depois vem das Gelicota, e aqui essa a quantidade de espécies que foram descobrindo. Né? Mas se vocês olharem, ainda é um número muito baixo. Né? Imagina, de 3,8 milhões, a gente só tem 144, esse número realmente é baixíssimo. E aí, chegamos nesse momento aqui, e eu quero mostrar para vocês que toda essa diversidade de fungos, as que nós conhecemos e as que a gente ainda vai conhecer, que a gente vai continuar estudando, ela foi chamada a atenção agora recentemente, final de 2018, né? E a gente pensa assim, eu falo a gente, estou falando assim, todos os micólogos, todas as pessoas que estudam fungo, né? Costuma chamar a diversidade de fungos microbiota, né? Tem gente que chama também de microflora. Então, levantamento florístico de macrofungos. Já, se você procurar na internet, você nem encontra coisas assim. E isso, ele dá uma denotação errada para o fungo, porque ainda te leva lá para dentro da botânica, né? Microflora, o levantamento florístico de fungos, né? E a gente vai conversar disso daqui a pouco, de como que os fungos estão agora se separando da botânica, e nós temos um reino só para eles, né? Mas ainda assim a gente ainda associa fungo dentro das plantas, enfim, por uma série de eventos históricos, e a gente ainda tem isso hoje. E aí, em 2018, né, alguns pesquisadores pensaram e lançaram uma proposta. Que tal se nós chamássemos a diversidade de fungos de funga? E aí você, em vez de falar microbiota, microflora, o levantamento, vamos estudar a funga. Automaticamente, a diversidade de fungos. E aqui, nesse lado aqui, tem um trabalho, tá, em que foi proposto a determinação, né, a terminologia para a diversidade de fungos, enfim, toda a nossa diversidade seria chamada de funga, com base em um aspecto muito interessante. Aqui, nesses 3 Fs, nós temos, e essa tem uma parte da história muito bacana, a fauna, a flora e a funga. São os 3 Fs, F, F e F. Então, a fauna seria a deusa dos animais, né, da mata, a flora seria a deusa do florescer, da primavera, né, e a funga seria a deusa dos fungos. As outras, a fauna e a flora, elas são da mitologia clássica, né? E elas já estão presentes na história há muito tempo, inclusive antes da fundamentação, né, da construção de Roma, enfim, elas já eram divindades cultuadas há muito mais tempo, e existem histórias muito interessantes sobre essas 2 deusas. E a funga, ela aparece, né, num dos livros muito interessantes sobre fungo também, e ela aparece ali naquele cantinho, se vocês olharem bem, né, ela está ali, e aí tem um menino ali, né, coletando os fungos que estão crescendo ao redor dela. Na figura aqui do lado, essa é uma figura de um desenhista brasileiro, né, e aí tem ali fungos na roupa dela, enfim, seria a nossa deusa dos fungos. Por que pensar nisso? Falei para vocês agora há pouco, e vocês viram que o tamanho do desconhecido é gigantesco em relação ao conhecido, né, sobre a nossa diversidade. E se vocês já olharem, já perceberam, se você trabalha com fungo, você me entende, que às vezes é muito difícil incluir fungo em levantamento de diversidade, ou em projetos, ou, por exemplo, você vai fazer EIA-RIMA, né, se você trabalha com atividades privadas, enfim, é difícil incluir esse grupo dentro da fauna, da flora. Então, você faz levantamento da fauna, da flora, mas para fungo ainda é difícil incluir esses organismos dentro dessas pesquisas, né? Ou conseguir financiamento para estudar biodiversidade, por exemplo, né?
Então, quando se foi pensado na fauna, flora e na funga, foi para que o fungo pudesse aí ter uma atenção e a atenção devida, e a gente vai entender por quê, sem precisar de tanto, mas tanto de empenho, né, implorar para que a gente consiga colocar fungo dentro das pesquisas de diversidade. E aí, você deve entender também que quando eu vou adicionar fungo dentro de projetos de pesquisa, etc., eu tenho que me desdobrar em 4, 5 para poder justificar que aquele material pode ter um fim biotecnológico, que vai ser uma ferramenta, que vai virar um remédio, enfim, porque não, parece que não é suficiente estudar apenas a biodiversidade, né? E aí a gente não tem, por exemplo, espécies carismáticas, como tem na flora, como tem na fauna, entendem? Então, essa terminologia, ela vem e nos abraça dessa forma. E aí fica para todos nós agora, se você ainda não conhecia, né, conhecer agora a funga, tá? Bom, conhecendo a funga e sabendo que ela é extremamente rica, biodiversa, a gente precisa voltar para entender um pouquinho lá no passado, e aí eu não sei se vocês já se perguntaram, mas em que momento da vida os fungos apareceram? E aí, quando eu faço essa pergunta para você, a gente entra dentro do tema. Os fungos são importantes? É possível viver sem os fungos? Se você não entende o momento em que eles surgiram na história da vida, é difícil responder, né? Eu sei que você come pão, bebe vinho, mas talvez você também não saiba que isso são produtos tecnológicos também que têm aí a participação dos fungos. Mas a gente vai entender agora que os fungos estão presentes na história da vida do nosso planeta. A paleomicologia, né, que é a ciência que estuda os fósseis dos fungos, nos ajuda a contar essa história. E ó, nessa primeira caixa aqui, no trabalho da Plausione, vocês conseguem ver claramente um cogumelinho ali, aquele formato de chapeuzinho, né, aquela sombrinha, aquele guarda-chuva, né, esse formato tradicional? Bom, esse é um fóssil, é uma impressão magnífica, né, a gente consegue ver claramente isso acontecer aqui, né, a impressão desse fóssil. E esse material ele tem 115 milhões de anos. Olha só esse tempo, 115. Tá? E a gente tem essa impressão, ou seja, há 115 milhões de anos atrás já tinha um cogumelo, já consigo ver aqui. Esse é o registro fóssil. Inclusive, uma curiosidade, caso você não saiba, esse material aqui é brasileiro. Tá? Foi encontrado no Ceará, aquela terra maravilhosa, que nos agraciou com esse material riquíssimo, né? E, enfim, tira muitas dúvidas sobre a história dos fungos. E agora, pasmem vocês, que pode ter havido fungo há 2,4 bilhões de anos. Vocês imaginam como é ter fungo existindo há 2,4 bilhões de anos? Né? A gente, como eu estou falando que pode, porque esse estudo ele levou em consideração algumas ferramentas, mas é necessário outras para dar certeza, sabe? Para dar o golpe mesmo e bater o martelo e dizer, olha, os fungos existiram há 2,4 bilhões de anos. Mas ele já nos dá aí uma prévia, né, de como os fungos poderiam estar já interagindo com a vida a 2,4. E eu estou falando interagindo e, entre aspas, eu coloco aí possibilitando, tá bom? E nesse possibilitar, eu já pego o ganchinho aqui para os fungos micorrízicos. E eles vão nos ajudar a entender bem esse passado, tá? Porque o registro fóssil, e para esse registro é certeza, os pesquisadores têm absolutamente certeza, esse registro fóssil de fungo micorrízico, ele data de mais de 400 milhões de anos. E há 400 milhões de anos, né, nós temos o início, né, o início, basicamente, da vida acontecendo ali. As coisas estão acontecendo no oceano, né? Não sei se vocês ainda lembram de como que a vida era, e aí vamos lembrar daqui a pouco das eras antigas, e aí eu quero mostrar para vocês o momento em que esses fungos eles apareceram na história e o que aconteceu depois, tá? Para quem não conhece,
e não sabe, micorriza é uma simbiose entre um fungo, né, um fungo do solo, basicamente as raízes de uma planta. A relação ela acontece da seguinte forma: o fungo está ali crescendo no substrato, tá? Para que a gente possa continuar. É importante que você entenda isso. Então, fungo é o organismo que está crescendo ali no substrato, e aí ele capta nutrientes e água ali do solo, nutrientes, sais, água, e passa para a planta. A planta usa isso para fazer fotossíntese, enfim, né? E aí passa os produtos da fotossíntese, alguns desses açúcares da fotossíntese, ele passa para alimentar o fungo. Então fica aí essa troca, essa simbiose amplamente generalizada, né? Então a gente pode encontrar micorriza em 90% de todas as plantas do globo, já foi avistado, né? E aí eu estou considerando as plantas terrestres, plantas aquáticas, muitas plantas aquáticas, né? Plantas que estão em lugares inóspitos e elas estão lá em simbiose constante com os fungos micorrízicos arbusculares, tá? E outras micorrízas também, tá? Por que isso é importante? Olha essa relação. O fungo vai lá no substrato, pega nutrientes que a planta por si só não consegue captar, né? Passa para a planta. A planta transforma isso em comida, né? E aí eu falo da fotossíntese, etc. E alimenta o fungo. E eles ficam nessa troca. Olha só que romance, olha só que lindo, né? E que perfeita essa interação. Você precisa saber disso, porque quando eu falar para você que lá em 400 milhões, 440 milhões de anos atrás, os fungos micorrízicos, eles existiram antes de nós termos as nossas florestas, antes de nós termos essa diversidade tropical imensa, de nós termos a nossa Amazônia, onde nós moramos, né? Os fungos, eles já existiam nesse momento, né? Isso é aquele artigo do 2 bilhões de anos, né? Chegar a uma conclusão e bater o martelo de sim, isso ainda vai mudar bastante, né? Mas nesse momento em que a gente tem certeza, a ciência tem certeza disso, até que se prove o contrário, os fungos estavam nesse momento há 440 milhões de anos, lá no Ordoviciano, antes de existirem as raízes. No momento, bem mais tarde, né, as raízes surgem. E aí, acreditem, as plantas dominam o ambiente terrestre, e aí a gente tem o boom de diversidade vegetal, e aí um colega botânico pode me ajudar, né? E as plantas aí conseguiram dominar o ambiente terrestre, e aí nós, enfim, entramos no período carbonáceo, compreenderam agora o surgimento do fungo, as relações que ele foi tendo, e depois tudo que nós temos, tá? Fixem bem essa imagem, porque ela vai ficar mais fácil aqui. Talvez fique um pouco difícil de entender assim, e aí eu trouxe isso aqui para massificar esse conhecimento, né? Eu gostaria muito que vocês entendessem que aqui embaixo tem um momento em que o fungo micorrízico apareceu no registro fóssil, tá bom? Esse material ele foi confrontado com o registro fóssil das plantas, enfim, dos outros organismos que se tem notícia, que se tem conhecimento. Então, fungo apareceu aqui. A relação deles com as plantas começou nesse momento, tá? Tem uma setinha aqui mostrando os fungos micorrízicos, tá? Mais tarde, tá vendo ali a setinha da raiz? É naquele momento que a raiz, a estrutura radicular da planta, né, aparece, tá? E os fungos micorrízicos já aparecem no registro nas raízes de outras plantas fossilizadas, né? Já aparecem lá, tá? Então, raiz, como nós conhecemos hoje, né? Quando você tira uma planta do substrato, você olha para aquela estrutura, né? Ela aparece bem mais tarde no registro fóssil, e aí a gente tem esse choque, né? De como os fungos apareceram no nosso registro, e aí depois a diversidade na Terra. Estou falando no ambiente terrestre, tá bom? E aí depois o que foi sendo possibilitado, né? As plantas já começaram a produzir oxigênio e, enfim, né? Todas aquelas outras coisas que nós conhecemos do mundo
da diversidade vegetal. Se eu parasse a nossa conversa bem aqui, eu já teria respondido a pergunta sobre os fungos são importantes mesmo, né? É possível viver sem os fungos? Se nós tirássemos esses momentos, né, esses fungos micorrízicos daqui da história da vida, o que teria acontecido depois, né? Fica aí uma reflexão para a gente, né? Bom, seguindo um pouco, a gente está falando aí da importância. Vocês já entenderam que os fungos eles são bastante antigos na história da vida, estão lá interagindo com as primeiras plantas, os primeiros vegetais, desde o início, né? E aí mais tarde propiciaram, né? E, enfim, junto com as plantas, conseguiram aí dominar o ambiente terrestre. E aí a gente consegue ter uma diversidade também de fungos. E em relação às micorrízicas que eu mencionei agora há pouco, existem vários grupos que foram criados, foram substituídos mais tarde. E aqui nessa figura eu trago dois grupos mais fáceis de você encontrar na literatura, né? De um lado aqui nós temos a micorriza arbuscular, né? E do outro lado a gente tem as ectomicorrizas. E aí a gente está olhando para uma raiz de uma angiosperma, né? A micorriza, e aí eu vou falar para você sobre essa importância desse fungo e como que ele interagiu tão lindamente com as plantas. O que ele faz? Ele entra na raiz, ele entra, a micorriza arbuscular, tá? Ele entra na raiz, ele entra na célula dentro dessa raiz. Ele conversa intimamente, quimicamente com a planta, né? E aí, nesse momento dessa conversa, eles trocam os nutrientes, né? O fungo se alimenta, recebe nutrientes da planta, passa os nutrientes que ele captou lá no substrato, e eles têm essa conversa, né? Do outro lado, nós temos as ectomicorrizas, que são fungos também que fazem essa simbiose, mas diferente das arbusculares, eles não entram na célula, eles ocupam os espaços entre as células, eles cobrem a extensão da raiz com o micélio, e aí eles fazem a troca de nutrientes também. E aí percebam que, com essa relação, eles protegem as plantas, eu estou falando além do potencial nutricional, né? Eu comentei até agora há pouco que eles trocam aí nutrientes entre si, né? Um ajuda o outro. Mas, além disso, tem a proteção e diversos outros mecanismos que fazem com que as plantas elas sejam ecologicamente mais competitivas, tá? E aí, eu te falo, as plantas, elas competem no solo, são guerreiras, né? Elas estão ali competindo no solo, você pode não estar vendo, mas elas estão lá competindo no solo, competindo por luz. Então, assim, as plantas estão em constante competição na natureza, tá? E os fungos micorrízicos, eles estão aí ajudando as plantas nessa competição. Então, eles tornam as plantas mais competitivas, né? Então, elas estão ali ecologicamente brigando, então elas crescem mais rápido, enfim, conseguem explorar mais o solo, tá? Esse é um aspecto extremamente importante dos fungos para o meio ambiente. Agora, pega esse conhecimento e expande, assim, para a nossa Amazônia, tá? Expande isso para a nossa Amazônia, e aí você olha para aquela diversidade vegetal, aquela cobertura, né? E aí você precisa imaginar o que está acontecendo lá no solo. Toda essa interação acontecendo, tá bom? Por quê? Porque quando você faz essa reflexão e para fazer essa observação, né, e olhar e enxergar, ver muito mais do que aquilo que está sendo mostrado, né, e aí eu entro um pouco na filosofia da vida, né, você precisa enxergar mais do que está vendo. E esse mais do que está vendo pode ser os nossos fungos, nossos queridíssimos fungos. Essa charge aqui, eu achei maravilhosa e eu apresento elas para todo mundo. E aí quando você fala sobre a diversidade, você precisa mostrar isso para elas. Você precisa que elas entendam que os fungos, eles fazem essa conversa entre as plantas, é como se fosse o nosso Wi-Fi, nossa rede de internet. Então, os fungos micorrízicos, eles funcionam nesse grau, tá bom? Então, a micorriza faz isso, tá? A importância para o meio ambiente já está aqui altamente explicado, não é verdade? Falando de uma experiência, esse aqui, se vocês olharem bem, é essa charge. Né? Essa aqui é a minha mão, tá? A gente está na Flona, esse dia eu lembro bem, e aí nós passamos
Passei por alguns lugares, eu coleto com alguma frequência lá, e a flona do Tapajós, tá? E aí eu encontrei muitos fungos, né? Eu vi muitos cogumelos crescendo ao redor de alguns grupos vegetais. E aí eu, curioso, levei parte desses fungos para o laboratório. Nessas fotos de baixo a gente está vendo essas raizinhas. Nessa primeira foto aqui, a gente consegue ver essa raiz de planta aderido, né, ao micélio do fungo, ou vice-versa, né, o fungo aderido ali às raízes. Levei isso para o laboratório com muita curiosidade. O que está acontecendo? E olha só o que eu consegui ver. Essas setas nessas fotos aqui, nessas imagens, elas apontam para o fungo, para o micélio do fungo, para as hifas, tá? Para as células do fungo crescendo ao redor. E aí eu estou falando de uma ectomicorriza, tá? Crescendo ao redor das raízes, e aí desenvolvendo e crescendo, enfim. Em outros lugares em que eu não avistei o fungo, também não observei a família vegetal de que eu estava mostrando. Tá? E vice-versa, onde eu não vi a planta, também não vi o fungo. Tá? E aí a gente atira, já pensa, vem aqui comigo e a gente vai refletir nisso. Quando eu tenho fungo, eu tenho a coisa acontecendo ali, né? A diversidade vegetal. Quando eu não tenho fungo, eu não tenho a planta. E quando eu não tenho a planta, eu não vou ter o fungo. Então, eles estão sempre juntos, na maior parte das vezes. Tá? Aqui mais fotos disso. Tá bom? Todas essas setas mostram o fungo. E o fungo estava crescendo em toda a extensão da raiz. Tá bom? Eu colori isso, fiz uns cortes. E nessas duas primeiras fotos maiores aqui, essa parte mais escura, na margem, é o fungo entrando, invaginando nas células da planta. Tá? Diferente dessas fotos aqui embaixo, onde a gente tem a planta sem a micorriza. Tá? Então, a relação entre esses dois organismos é maravilhosa, né? E é estabelecida. É, de fato, um evento fantástico aí que propicia o desenvolvimento de outras estruturas, de outras formas de vida. Tá? Se a gente tem a nossa diversidade vegetal, e elas estão intimamente relacionadas, né, com os organismos, principalmente com os fungos, e aí eu mencionei para vocês a micorriza, né, e elas ajudam aí a produzir. Os fungos, eles apresentam, além dessa função, a função mais básica, que talvez a que você conheça, que é de decompor. Né? Então, os fungos são os principais decompositores da natureza. Eles quebram produtos orgânicos, né, produtos que as plantas não conseguiriam captar ou que seria de difícil acesso para outros organismos, e aí eu menciono também os invertebrados, né, enfim, até grupos vertebrados também se beneficiam, e reciclam carbono, nitrogênio, outros compostos, tanto do solo quanto do ar, e aí eles fazem essa ciclagem de nutrientes. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio ecológico. Imagina que as plantas elas dispersam suas folhas, quem vai estar ali para decompor, para fazer esses nutrientes ali presos naquela estrutura de folha voltarem para o ciclo, né, e serem reabsorvidos ou serem usados por outros grupos. Né? Os fungos têm esse papel maravilhoso na rede. E aqui nessas fotos a gente tem um grupo que eu gosto muito, que são os Basidiomyceto, do gênero Geastro, e esse grupo ele é fantástico porque ele coloniza diversos substratos. Ele está crescendo ali na madeira, né, na tora mesmo, ele cresce na serrapilheira, naquele monte de folhas ali, ele cresce no solo, ou seja, ele está intimamente relacionado, tem a atividade ectomicorriza, né? Então, e ele é amplamente difundido, né? Ele está bem espalhado na natureza, a gente consegue encontrar. Aí aqui eu trago um outro aspecto importante desse ciclo, né, mega precioso para a nossa vida. Aqui nessa figura, a gente vê um grupo de fungo, as trufas, não sei se vocês já ouviram falar, mas as trufas elas são extremamente importantes. Na culinária, talvez você já deve ter ouvido falar nisso. E em alguns lugares do planeta, elas ocorrem junto, quase sempre, com o grupo vegetal. Né? Então, existem algumas espécies vegetais intimamente relacionadas com esse tipo de fungo, e quando um não está, o outro também não está.
Você dificilmente encontra um sem o outro. Por quê? Esse fungo que também faz ectomicorriza, e aí ele mantém o equilíbrio e também a saúde dessas plantas, né? E aí, quando você não tem o fungo, dificilmente você vai ter a planta ali, ou vai ter ela de forma mais ruimzinha, assim, tipo, rapidamente ele é predado, enfim, infectado, tem essas coisas todas, tá? Esse esquilo aqui é o esquilo voador. E ele prefere comer as trufas que ele encontra. Porque essas trufas, além de contribuir com o potencial nutricional dele, também ajuda a manter a saúde, né? Porque os cogumelos, eles têm, né? Os fungos, eles têm esse potencial também de lidar com a nossa saúde. E nos animais, assim, eles também é como se eles fossem um antibiótico da natureza, tá? Por sua vez, esse esquilo, né, é a comida, é a presa favorita de uma espécie de coruja. Essa coruja, ela está em fase, né, correndo risco de desaparecer da natureza. Se você já pegou, né, a jogada, se você não tem a planta, você não consegue ter interação com o fungo, né, vice-versa ali. Se você não tem esse fungo, você não tem o roedor ali, o esquilo, frequentando esses espaços, né? Vocês sabem também que ele é dispersor, ele enfim, faz vários outros benefícios para a natureza. Se ele não ocorre ali, dificilmente o que ele dispersa também não vai ocorrer. Se ele não ocorre ali, ou se ele desaparece, né, ou se ele diminui a população, a coruja também, que se alimenta dele, né, também vai sofrer nesse nicho, né, e nessa relação, nessa ecologia. Se você compreendeu, a gente não consegue ter esse ciclo, né, de desenvolvimento, esse ciclo de vida, sem a presença aí do fungo, né? Ou talvez estivéssemos com ela debilitada, como a gente observa em vários grupos vegetais, cuja a relação com os fungos são extremamente importantes, e sem ela, né, sem essa relação, essas plantas passam por dificuldades enormes. A gente vê isso no laboratório também. Tá? Bom, agora eu vou falar de um outro aspecto da importância dos fungos. Falei agora muito da relação fungo-planta. Nesse último exemplo, eu me inseri ele aí num ciclo maior, né? E agora eu vou expandir ainda mais, trazer umas curiosidades, que os fungos, eles também têm essa importância gigantesca no controle biológico. Manter populações controladas. Tá? Se você está olhando lá para dentro da floresta, tem muitos insetos acontecendo lá, né? Porque os insetos são o grupo mais biodiverso. E em seguida, em número de espécies descritas, os fungos. E aí eu achei essas reportagens maravilhosas, muito curiosas, assim, na internet, que despertam muito nossa atenção. Fungos parasitas transformam formigas em zumbis, né? Apocalipse zumbi na Amazônia? Temos. Conheçam as formigas zumbis. Olha só que curioso. O The Walking Dead, né, aquela série famosa, já acontece na floresta, lá na natureza, há muito mais tempo do que você imagina, né? E por quê? Porque o fungo, ele age nesse momento controlando as populações de insetos e também outros grupos invertebrados, né? E a gente já tem histórico e tem material coletado, né, além da formiga, que geralmente aparece como exemplo principal, o modelo aí, gafanhotos, grilos, joaninhas, pragas da agricultura. Esse pragas aí eu não gosto muito de usar, mas assim que aparece nos textos, tá? Eu coloco uma aspas aí, porque eu estou querendo me referir basicamente ao potencial da agricultura, tá bom? Mas eles têm esse potencial, tá? Então eles controlam esses grupos. Aqui, a importância dos fungos, já pensando na humanidade. Até agora eu falei da importância dele lá no meio ambiente. E o ser humano, ele tem essa mania de olhar para a natureza e achar que tudo que está ali tem que nos servir de alguma forma, né? E essa aqui também fica um pouco da minha indignação, quando eu estou falando, por exemplo, de um cogumelo. Estou aqui apresentando um cogumelo, é uma espécie maravilhosa, bonita, às vezes uma espécie nova, e aí, recentemente descrita, e aí no final da minha fala, toda empolgada, a pessoa me pergunta, é de comer? Né? Serve para algum remédio? E aí sobe aqui uma frustração, né? A vontade de entregar para ela comer mesmo, mas aí eu fiz na mente, né? Não ofereço. Mas o fato é que quando você me pergunta, serve para comer? Serve para alguma coisa? Eu te mostro aqui. Serve, tá?
Não é essa a forma que você deve olhar para a natureza, para o meio ambiente, mas serve, está aqui. Aqui a gente tem 2 exemplos simples de como usar os fungos para melhorar a nossa vida e outros aspectos também dela, né? Aqui a gente tem plantas de paricá, é uma árvore, né, uma leguminosa. Ela é bastante explorada para fazer móveis, né, de MDF, enfim. E aí, se vocês olharem, tem diferença entre essas 2 plantas, elas têm a mesma idade, tá? Mesmo substrato, enfim. Só que nessa aqui, que você está vendo que ela é maior e é mais cabeluda, eu estou falando do aspecto já da raiz aqui, o tufo de raiz é maior, tem fungo micorrízico ali que a gente adicionou, né? Então, nós inserimos fungo ali, oferecemos fungo para a planta, eles reagiram lindamente, aí a gente tem esse potencial. E desse outro lado aqui, essa planta não tem a micorriza. Você pode olhar para isso aqui e pensar no reflorestamento, você pode olhar para isso aqui e pensar em produzir essa árvore para diminuir a pressão na floresta nativa, tá? Desse outro lado, nós temos aqui plantas de milho. E milho é uma das culturas, né, mais cultivadas, acredito, do nosso planeta, talvez, né? E é uma cultura realmente bastante produzida, e na nossa região aqui ela tem bastante. E com esse mesmo olhar que você olhou aqui para a planta de paricá do lado, olha para esse milho. Olha essas raízes, né? Essa planta maior, com raízes maiores, compridas e bem mais cabeludas, eu costumo falar assim, elas têm raízes na sua... elas têm fungo micorrízico nas suas raízes. Ao contrário da outra planta que não foi cultivada assim. Então, está aí o seu potencial para a humanidade, né? E a gente consegue falar em melhorar o nosso sistema de produção, atacar menos a natureza, melhorar, porque esses fungos eles têm potencial de renovar o solo, de resgatar, né, os solos degradados. Então, está aqui o seu potencial. Né? Está aqui o seu dá para comer, o seu dá para usar de alguma forma. Né? A gente aprendeu a usar isso de uma forma, então dá para comercializar. Né? Aqui, na alimentação humana, eu acho que é um pouco até relevante falar, porque você já come pão, você bebe vinho, você toma cerveja, que eu sei, né? Se você não toma cerveja, você usa algum produto derivado de fungo. Mas eu preciso te falar que desde os povos pré-históricos, as pessoas já comiam fungo. Né? O fungo já estava presente na alimentação, e eu estou falando das civilizações gregas, os egípcios, os romanos, os mexicanos, tá? Os chineses cultivavam fungo há 600 anos antes de Cristo. Então, a gente tem esse potencial e ele é histórico, né? Talvez esse dá para comer, né? Tem essa pegada daí, né? Aqui embaixo, vocês estão olhando 3 imagens, essas 2 primeiras aqui, pensando, a fruta é o diamante da culinária, porque é um fungo super caro, e aí eu falei para você da trufa lá, daquela relação toda, não dá para cultivar, é difícil de encontrar, precisa treinar, já viram as histórias, dá para treinar porcos, cachorros, é complicado, né? Então é um fungo super caro. E aqui desse outro lado, não sei se vocês assistiram recentemente, teve um programa aí não sei se eu posso, inclusive nem sei se eu podia falar disso, né, essa propaganda aí, mas teve um episódio do Mestres do Sabor, e eles tiveram aí um episódio sobre cogumelos, e apresentaram nossa diversidade de cogumelos comestíveis que a gente já cultiva. Eu acho essa uma oportunidade maravilhosa de popularizar o conhecimento, de mostrar para as pessoas que elas podem consumir cogumelo e aumentar, porque o nosso país come pouco cogumelo, né? Nós ainda temos medo de comer cogumelo, então, tem algumas espécies que são tóxicas, alucinógenas, né? Então nós temos esse resgate aí do medo de comer. Então essa é uma oportunidade maravilhosa de divulgar mesmo, né, a produção. Né? Então, você come fungo em vários produtos, né? No pão, no queijo, no seu chocolate, se você gosta, na sua cerveja, no seu vinho, em todos os nossos aspectos de vida nós estamos relacionados ali com fungo. Então, a gente está usando produtos de fungo por bastante tempo, talvez você não sabia. Né? Então, o seu bolo não cresceu? Pergunta colocou fermento? Não é essa a pergunta que se faz quando o seu bolo não cresce? Fermento ali é o fungo que você está adicionando na receita, tá bom? E aí, eu queria chamar a atenção para finalizar essa importância para a humanidade, aqui chegar no meu clímax, né, no meu momento aqui de abrirmos para essa conversa, saber a opinião de vocês, essas 2
dois produtos, eu vou chamar assim, maravilhosos e que revolucionaram a nossa vida. E se você acha que o fungo não tem importância, me escuta agora, tá? Aqui nessa primeira imagem a gente tem o Fleming, né? O cientista renomadíssimo lá, que maravilhoso, descobriu a penicilina, revolucionou a história da medicina, ganhou um Nobel por isso, né? Salvou muitas vidas. E aí a gente tem a penicilina como um dos antibióticos mais difundidos no mundo. Você deve conhecer, com certeza, né? Aqui mais embaixo, uma coisa que talvez você não conheça. E aí eu trago essa curiosidade. Sabia quando aconteceu o primeiro transplante de coração do mundo? 1967. Isso foi agora, foi esses dias, tá? No Brasil, isso só foi acontecer em 68, né? Recentíssimo. E aqui embaixo vocês estão vendo uma matéria, eu fiz um print aqui do material, que foi divulgado naquela época, no jornal Estadão de São Paulo, né? Coração trocado vai bem. Foi o primeiro transplante de coração, só que aí tinha uns problemas, né? A tecnologia realmente estava avançando bastante e era super importante fazer transplante de coração para salvar as vidas das pessoas. Mas as pessoas, os transplantados, começavam a ter reação de rejeição do coração que foi doado. Ou seja, a pessoa morria. Então, até o surgimento dessa droga chamada ciclosporina, era impossível ter um transplante de coração. As tentativas, a técnica já estava ali massificada, já estava pronta, mas não existiam drogas que fizessem com que a pessoa transplantada vivesse. Ela poderia viver ali por algumas semanas, né? E aí tem histórico de pessoas que viveram ali 15 dias, enfim, um pouco mais, tinha gente que vivia um pouco menos, porque logo de sequência o corpo atacava o órgão transplantado. Em 1984, tá? E com o aparecimento da ciclosporina, né, com o surgimento dela, os transplantes de coração voltam a acontecer e acreditem, pasmem também junto comigo, os transplantes são um sucesso. E as pessoas estão vivas. Viviam, né? Enfim, era tudo um sucesso. E a ciclosporina é um produto de fungo, tá? É um produto derivado de fungo. Ou seja, a gente está aqui com duas drogas extremamente importantes para a nossa humanidade. E aí eu não cheguei aqui a mostrar e mencionar para vocês, mas eu posso comentar a importância para o câncer, né? Existem diversos produtos de origem fúngica que estão sendo usados aí no tratamento de câncer ou para iniciar tratamento de câncer, enfim. Então, o fungo tem esse potencial gigantesco de atuação na nossa vida e que talvez você não conheça. E aí a gente tende sempre a diminuir a importância dos fungos, perguntando, serve para comer? Serve para um remédio? Tá? Então, os fungos estão aí sendo o equilíbrio da natureza e o nosso remédio, o nosso antibiótico. Tá? O lixo que você está jogando fora, lá no seu quintal, está sendo degradado por fungo também. Enfim, quero que você pense em todo esse aspecto da vida. Tá? E aí eu chego aqui nas minhas considerações finais, falando, os fungos eles desempenham esse papel importantíssimo na natureza, né, atuando na manutenção do equilíbrio natural dos ecossistemas, e aí eu falo para você que ele tem esse potencial de controlar quem está ali, porque os fungos eles liberam toxina para impedir que outros grupos cresçam ao redor, e aí outros grupos podem ser outros micro-organismos, bactérias, enfim, e pode também ser outras plantas, tá? O fungo faz isso. Sem a participação do fungo no meio ambiente, a vida seria dificultada, né? Porque imagina, sem a presença dos fungos em todos os ambientes, né? Como que a vida estaria? Seria realmente mais difícil. E aí eu comento até que eles são o princípio, o meio ou o fim, e às vezes nesses três momentos de diversos processos naturais. Então, morreu, vai ser degradado por um fungo. Nasceu, e aí eu penso numa semente, vai germinar, vai crescer, vai ser ali iniciado, infectada por um fungo micorrízico, vai se desenvolver uma árvore esplêndida para gerar frutos, enfim, e ajudar no ciclo com outros grupos. Então, conhecer o fungo, a diversidade, a nossa funga, e explorar aqueles desconhecidos lá, aquela imensidão desconhecida de diversidade de fungo, é extremamente importante. Primeiro porque a gente não consegue preservar se a gente não conhece. Então a gente precisa conhecer, precisa da importância,
E mesmo eles tendo essa importância, eles precisam disso. Tá? Então, diante de tudo, respondendo a pergunta, não eu, né, posso até ter suspeito de falar por gostar muito, né, e da micologia, mas não é possível viver. Já te mostrei aqui vários outros produtos que são produtos de origem fúngica. Tá? E são produtos importantíssimos para a nossa vida e para a vida da natureza. Para o bom desempenho, para o bom funcionamento dos ecossistemas. Tá bom? Bom, eu chego nesse momento, e aí eu volto aqui com a professora Dávia. E aí eu imagino assim, pense em todas essas colocações, é impossível não pensar na importância dos fungos, né, para o meio ambiente. E aí eu até tentei fazer uma dissociação, tirando um pouquinho as pessoas, né, a humanidade desse processo, porque parece que a natureza, o meio ambiente, precisa ter um potencial para o ser humano, né, propriamente. Então, quando a gente fala, e eu falo disso pensando nos fungos, né, realmente serve para isso? Realmente precisa para aquilo? Então, precisamos pensar além disso, né? Nós estamos vivendo e a gente precisa da natureza em equilíbrio para também estarmos em equilíbrio. Assim como a sua casa precisa estar organizada e funcionando bem para você ter saúde mental, por exemplo, né? Nós precisamos que a natureza também esteja nesse equilíbrio para termos vida também. E aí eu volto aqui com a professora Davi, ela vai finalizar aqui para a gente, né? Abrir para os nossos questionamentos. Ah, sim. Marcos, muito legal a sua palestra, na verdade foi uma aula, eu acho que foi muito esclarecedor, todo mundo que assistiu, muitas pessoas comentaram, eu não sei se depois fica disponível, assim, colocando a satisfação de ter assistido essa tua explanação, e são detalhes que a gente nem lembra às vezes, né? De como os fungos em geral, né? Agora o grupo, né? O funga, a gente chama de grupo, pode chamar de grupo, é artificial, pode ser, né? É o grupo dos fungos, ou você pode chamar funga para diversidade, né? Mas o termo funga é para diversidade mesmo, o grupo dos fungos. Ah, sim. Tá. Eu não sou tão velha assim, na verdade, eu no alto dos meus 18 anos que tenho agora, né? Aprendi, que essa mudança foi muito recente, né? Ano passado. Estou brincando. Eu ainda estudei fungos, né? Eu também fiz mestrado em botânica, doutorado em botânica, e sempre estudei os fungos como parte integrante da botânica. Então, agora, né, houve essa dissociação nesse processo. Na verdade, foi uma autoafirmação, né? Bem importante, de reconhecimento, claro, contando com a questão da biologia molecular, muito, muito importante, que foi a revolução do grupo dos fungos em geral, né? Tanto de vários microgrupos que tinha dentro dos fungos, né? Então, que eram divididos anteriormente. Então, acho que isso foi um Marcos, né, Marcos? Um marco, né? Importantíssimo. Esse processo, né? Eu também fiz mestrado na botânica, né? E aí eu fui estudar fungo dentro de um mestrado em botânica. Então, a gente ainda tem esse aspecto ainda cultural, né, histórico. Os fungos eram estudados dentro das plantas, por isso que tinha história dos fungos, né? É que assim, como eles não são fotossintetizantes, ficava meio deslocado ali. Mas também não era da fauna, né? A gente sabe que a gente tem alguns organismos dentro das plantas, né? Do grupo tradicionalmente chamado de botânica, que também não realizam fotossíntese, né? Em alguma parte da vida, a gente tem plantas que são heterotróficas, por exemplo. Mas os fungos realmente ali, eles estavam meio deslocados. Contudo, eu acho que para seguir no mestrado e doutorado, provavelmente, eu acho que só tem um mestrado e um doutorado em psicologia no país, né? Fora os outros que são multidisciplinares, né? Marcos. Assim... Acho que tem se você quer, eu acho que dá para fazer um mestrado em biologia de fungos, por exemplo,
e dá para fazer um doutorado em biologia de fungos. Mas eu acho que esse é um dos programas mais restritos e só dá para estudar fungo dentro dos programas multidisciplinares, como você acabou de comentar, né? Então, você estuda meio ambiente e aí lá dentro tem fungo, né? Você estuda botânica, lá dentro tem um aspecto para estudar fungo, né? Ou você está dentro da biotecnologia e lá tem uma linha de pesquisa com fungo. Então, assim, você não estuda de fato a micologia, né? Você interage com ela dentro desses programas e aí entra na sua vida de estudar fungo, mas na verdade você está num programa multidisciplinar com um outro tema. Você, por exemplo, não sai mestre em fungo, né? Mestre em micologia, né? Você sai mestre em botânica, mestre em biotecnologia, com conhecimento na micologia. Isso. Eu lembro que no mestrado, uma das disciplinas mais difíceis que eu cursei foi a disciplina de fungos, com a professora Clarice Logerci Leite, lá de Santa Catarina. Foi horrível aquela disciplina, foi muito difícil, mas eu aprendi bastante. E eu sei que ela fazia a gente repetir seminário. Eu fiquei com uma parte de fisiologia de fungos, assim, nunca vou esquecer daquele processo. Eu particularmente gosto de fisiologia de fungos, é muito legal. Mas, assim, muito interessante. É uma conversa muito longa, Oi? né? Se a gente for falar de fungo, por exemplo, eu conseguiria falar contigo muitos, porque eu gosto bastante das curiosidades, mas principalmente porque os fungos eles têm esse potencial e esse aspecto que a gente ignora. Por exemplo, dentro do nosso conhecimento de sexo, por exemplo. Então, os fungos fazem que tipo de sexo? É assexual e sexual, mas dentro desse sexual parece muito com os animais. Eles liberam feromônio e captam feromônio, sabe? Eles são atraídos por um parceiro sexualmente compatível. E isso é maravilhoso, né? Só que são aspectos sempre muito abafados. A gente quase nunca vê. Se você entra numa disciplina, por exemplo, assim, quase nunca você consegue chegar nesse aspecto, né? Enfim. É pouco tempo, né? É pouco tempo. Mais espaço. A de micologia na graduação tem o quê? 45 horas, né? 45 horas para você falar de um reino todo, assim, e querer realmente entrar em todos esses aspectos, não dá. Né? Não dá, você tem que resumir. E além de tudo, faltam profissionais, né, Marcos? A gente não tem formação técnica, assim. É difícil. No nosso curso de Ciências Biológicas aqui do Campo de Oriximiná, por exemplo, a gente tem como colocar essa disciplina como parte das criptogmas, mas ainda não tem profissional, mas a gente quer colocar como uma disciplina, né, dentro do tipo de optativas, mas que vai se tornar obrigatório. Mas porque a gente não tinha profissionais, né, da área. Esse é o caminho, porque conversando com colegas de outras instituições que também não tinham disciplina de micro, eles adicionavam isso nas outras disciplinas, né, e aí, em vez de ser 45 horas, que eu já acho pouco, ficava assim, ainda mais reduzido, porque tem que dividir fungo com os outros micro-organismos, né? E ficava assim, micro-organismo, bactéria, protozoário e fungo. Aí ficava ali umas 10, 15 horas para cada um desses grupos, né? E aí, de novo, uma ainda mais abafada. E aí, oferecendo disciplina como optativa, até que conseguiram aí adicionar na matéria obrigatória. Por exemplo, na UFOPA, aqui no campus de Santarém, a disciplina na biologia, de micologia, ela é obrigatória. Isso foi realmente um ganho maravilhoso, uma vitória, né? Para a área mesmo, assim, para despertar a curiosidade dos alunos. Né? Mas nós usamos esses outros momentos para despertar. Né? Evento, dá um minicurso, faz uma atividade, ou faz as pesquisas, ou chama para o laboratório, né? Enfim. Então, é nesses momentos que a gente aproveita para colonizar os alunos, né? Legal. Marcos, tem uma pergunta aqui do Diego. Se vocês quiserem, pessoal que está assistindo, colocar mais alguma questão, eu vou lançar ela no vídeo. Eu não sei se você vai conseguir ver. Tu consegue ler? Eu acho que eu consigo aqui. Bom, eu vou ler para ti. Então, ele está perguntando, o Diego é o nosso colega aqui, nosso servidor também do campus, também estudante da biologia, ajuda a gente horrores em todo o processo, fez o cartaz de divulgação, ajudou muito. Que legal. Eu gostaria de agradecê-lo. Ficou muito bonito, né? Bom, ele perguntou assim, Marcos, eu entendo toda a importância ecológica dos fungos e sei que há trabalhos de levantamentos na Amazônia, mas queria saber um pouco mais de estudos sobre fungos comestíveis. Há trabalhos, estudos realizados nesse sentido? Existe pouco,
né? Existe muito trabalho para o mundo, existe pouco trabalho no Brasil, existe muito menos na Amazônia, né? E os trabalhos com os fungos comestíveis, eles estão pulverizados dentro dos trabalhos de antropologia, né? São os estudos que trabalham mais com os povos, e aí quando eles mencionam o hábito alimentar desses povos, né, dessas comunidades, aí geralmente aparece ali fungo como uma outra utilidade comestível. Não sei, mas eu estou trabalhando recentemente, a gente começou um trabalho, escrever, na verdade, já, um trabalho sobre fungos comestíveis que tem aqui na região. A gente vai disponibilizar uma lista de 15 espécies que são fáceis de reconhecer e que a gente vai conseguir divulgar aí para a gente começar, de repente, a comer. Eu, particularmente falando, né, e o meu colega Douglas, se ele estiver assistindo, a gente vai para campo coletar, a gente encontra, a gente faz e come, essa parte gostosa do campo. Às vezes trago para casa, às vezes cresce comestível aqui no meu quintal, né, e como também. Só que existe um aspecto complicado desse como também. Você precisa conhecer mesmo as espécies. E aí é isso que chega nesse problema de poucos trabalhos na Amazônia. E a falta de pesquisadores, né, a falta de especialistas, é complicado. E aí a gente tem pouquíssimos trabalhos na Amazônia. A gente vai divulgar essa lista um pouquinho mais à frente, a gente está finalizando ela, e a gente vai dar esperamos dar uma contribuição aí nesse sentido. Mas eu estou aqui, coincidentemente, com esse livro, não sei se dá para você. Dá para ver, né? Dá para ver. É um livro maravilhoso, sim. Ele está aqui na minha mesa. Estou namorando esse livro aqui, né? Comprei ele recentemente. Ele fala dos cogumelos comestíveis que os índios Yanomamis comem, tá? Então, os Yanomami, eles são uma cultura riquíssima, são os índios que estão aí, né, resistindo na floresta. E aí alguns pesquisadores culminaram aqui nesse livro, muito legal, esse livro que ganhou o prêmio Jabuti de culinária, ou seja, um reconhecimento muito importante. E aí, de novo, falando da importância, né? Porque tiveram que falar da importância dos fungos dentro desse aspecto, né? E aí aqui tem uma lista com fotos e até umas receitinhas, assim. E é o material da Amazônia, né? Talvez seja, eu não posso falar assim, com certeza, batendo no martelo, o único material, mas talvez seja um material raríssimo sobre cogumelos comestíveis da Amazônia, tá? A diversidade, ela é gigantesca, né? Só que a gente conhece pouco. E também tem a questão de não termos medo de comer, né? A gente não se aventura muito a comer um cogumelo porque tem aquela crença, né? Que todo cogumelo é comestível, né? Só que tem algumas espécies que você só come uma vez. E aí a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto. Eu acho que eu não vou gostar muito de treinar aqui na Amazônia. Talvez o treino... Eu quero comer mais vezes. Não. O Marcos, aí o Diego, ele complementou logo abaixo, ele está perguntando, acho que tu já respondeu, né, grupos pesquisando para essa finalidade, que ele perguntou sobre fungos comestíveis na UFOPA ou na Amazônia, tem conhecimento? Olha, vou mostrar de novo o livro, porque eu sou apaixonado. Né? Nesse livro aqui são pesquisadores brasileiros e tem outros também, tá? Mas vamos dar o crédito para o Brasil aqui, são pesquisadores brasileiros. Inclusive, a minha orientadora de mestrado também é uma das autoras, e ela gosta de cogumelos, né? Ela tem esse, enfim, ela tem esse passado com os comestíveis, porque a família dela cultivava no Japão, começou o cultivo no Brasil, enfim. E aí ela está fazendo cultivo na Amazônia, mas isso lá para a região de Manaus, tá? Então, lá eles têm isso, tem várias outras pesquisas envolvendo micologia para a parte dos comestíveis, ela já está até fazendo cultivo em toras, descobriu uma espécie que é parente do shiitake, né? E que é típica nossa amazônica, então ela está tentando cultivar isso, dando sucesso, já tenho sabido dessas coisas lá. No Pará, eu não conheço ninguém que faz especificamente comestível, tá? Existem grupos que fazem coisas esporádicas, assim, mas é raríssimo. E aqui na UFOPA, eu também não conheço pessoas que estão diretamente relacionadas a comestíveis, tá? A gente, e eu falo a gente, considerando a minha orientadora, o meu colega, né, a doutora Sheila, o colega Douglas, que a gente também está em campo com frequência, e a gente coleta fungo de vários grupos, não só os que a gente está trabalhando, e os comestíveis são fungos que me atraíram bastante atenção, porque eu comecei a ver
uma diversidade gigantesca. Tá? A gente vai divulgar uma lista de 15, mas, na verdade, tem muito mais. Tem o dobro disso. Tá? A gente vai liberar o que é mais simples nesse momento, agora o que a gente já conseguiu realmente finalizar. Mas existe mais. Então, a gente vai pegar agora um ganchinho disso, e a gente vai começar uma linha um pouco mais à frente, para ir um pouquinho mais a fundo, dentro desses comestíveis nossos. Esses nossos, estou falando dos regionais, tá? Mas sabendo de fato, conhecendo alguém que está mesmo envolvido diretamente, eu acho que não. Posso ver isso mais tarde com outros colegas, mas nunca soube. Tá. Marcos, depois eu não sei se tu pode colocar, tu pode mandar pelo WhatsApp, eu posso colocar aqui nos comentários, de repente, a biografia do livro, o autor, os autores, o editor, e também o nome da tua orientadora, assim, se alguém quiser ler mais algumas coisas, ou a gente pode também disponibilizar, pode mandar por e-mail algum material, isso, daí depois eu disponibilizo para os interessados, né, que estão vendo a live, provavelmente mais para os nossos alunos, né, que estão assistindo. Aí a gente divide, né? Pode ser? Pode. Divide esse material. Eu compartilho, sim. Tá, beleza. Esse material aqui não é caro, tá? Não é muito caro. É super em conta até. É um material bem rico, assim, para ter em casa. O Diego colocou um comentário, né? Ele colocou aqui que com a chegada do homem branco, né? Com esses conflitos, muito da história, assim, desses povos indígenas, né? De várias etnias, elas foram perdendo, né? Assim, a força. E muitas espécies, no caso, utilizadas na alimentação, né? Foram perdidas também, né? Então, essa informação foi perdida. Eu acho que esse livro objetiva um retorno, né? Um resgate dessa informação, né? É isso esse que ele livro, fala, esse livro? Esse livro, ele faz esse resgate, apesar de eles tratarem das espécies que eles comem, que crescem apenas num tipo de substrato, tá? É um resgate disso, porque exatamente nessa fala, a gente pode ver uma outra coisa. Por exemplo, se você vai no mercado, é difícil encontrar fungo para comer no mercado, tá? Estou falando das espécies que já estão, as espécies que já estão sendo comercializadas. É difícil encontrar, tá? Aqui em Santarém, por exemplo, eu encontrei em pouquíssimos lugares. Quando ele não está triturado, ele está desidratado. Nunca encontrei aqui, por exemplo, in natura, né? E sempre espécies europeias, assim, espécies que não são nossas, não ocorrem nas nossas florestas ou no nosso país, de uma forma assim, geral, né? São espécies introduzidas. E apesar de serem muito gostosas, etc., mas é como se a gente realmente perdesse todo esse nosso histórico. E aí a gente vai buscar esse histórico no material do pessoal da antropologia, do pessoal que estuda, de fato, a vida dos povos, e a gente vê que eles já tinham isso, eles já comiam bastante coisa, né, relacionado com os fungos, muitas espécies. Só que, quando a gente começa as colonizações, e aí realmente vem a fala dele colocando aí o homem branco mesmo chegando e colonizando, né, recolonizando, então a gente começa a perder essa informação, a gente começa a perder, e aí realmente a gente não tem, né? E aí num lugar que a gente poderia consumir mais, ou poderíamos estar investindo em cultivo mais regionais, ou que sejam as brasileiras, né? Nós temos mais de 1000 espécies aí que poderiam ser consumidas, mas tem 3 basicamente que a gente encontra no mercado, né? O shiitake, o champignon. Eu fiz uma pergunta na sala, por exemplo, perguntei, quem já comeu cogumelo? Na sala de 40 alunos, 3 mais ou menos pessoas levantaram os braços, né? E aí eu perguntei, quem comeu cogumelo que não foi naquela comida tradicional que vai o champignon? Não lembro agora, esqueci o nome. E aí... Estrogonofe. Quem comeu cogumelo que não tenha sido no estrogonofe? Todo mundo baixou o braço. Ou seja, a única forma de você chegar no cogumelo comestível é indo lá no estrogonofe. E às vezes a pessoa come e nem sabe, né? Que tinha fungo ali. E aí tem as espécies introduzidas que a gente come. Mas nosso mesmo a gente realmente está perdendo, né? E esse livro é um resgate disso, tá? Esse livro é um resgate, tá? Até porque essas espécies aqui, boa parte delas ocorrem aqui, né?
E quando eu falo assim, no nosso quintal, eu falo literalmente, às vezes, porque algumas delas crescem naquele tronco que está lá no canto, ou que está crescendo naquele campo que a gente vai fazer, que vai coletar outra coisa, tem lá um cogumelo crescendo, e é uma dessas espécies comestíveis aqui que maravilhosa. Alguns são sabores, assim, lindo, muito bom mesmo, gostoso, né? Enfim. Legal. Muito legal. Eu sei fazer cogumelo recheado. Ó. Sei fazer várias receitas, mas não encontro os cogumelos aqui. Vamos ver, né? De repente, agora, a gente tem que ver, a divulgação dessa lista, a gente encontra para Manaus, compra lá o cogumelo fresco, em Manaus tem uma que eu conheço também, um lugar que vende fresco. Mas assim, tem que chegar bem cedinho lá, tipo, tem que abrir a porta junto com o dono do estabelecimento, praticamente, né? Porque acaba muito rápido também, porque realmente a procura é maior, né? É difícil. Sim. E é uma fonte de proteína, né? Super nutritivo, na verdade. Riquíssimo, riquíssimo. Ajuda com a proteína, ajuda com vários outros compostos bons para o nosso sistema imunológico. O envelhecimento também, né? Não é para passar o cogumelo na cara, comendo mesmo, a gente também ganha potencial para continuar jovem, saudável, né? Então, o cogumelo tem todos esses aspectos fundamentais, né? Para a nossa vida, sim. Se você acha que quer comer cogumelo, você vai ter maior longevidade. É tanto que os povos europeus vivem mais, né? E vivem mais porque são coisas mais saudáveis, né? E entre essas coisas mais saudáveis, eles comem muito. Comem bastante, né? Bom, então, Marcos, a gente já está a 1h25 aqui na nossa live. Eu acho que a gente conversou bastante. Claro que esse assunto ele é inesgotável, né? Em vários sentidos, como a gente comentou, tem várias partes, né, desse grande grupo funga que a gente poderia, né? A gente pode estudar taxonomia, fisiologia, anatomia, então pode falar de vários aspectos, né? Então a gente poderia ficar muito, muito tempo conversando sobre isso. Mas aí a gente encerra, né? Vai encerrando hoje por aqui. Eu gostaria muito novamente de agradecer por essa bela explanação, foi uma ótima aula. A gente percebe que tu realmente ama, né? Esse grupo ama o que tu faz, o que tu realiza, e certamente isso vai gerar muitos frutos aqui para a nossa universidade e para a Amazônia, tá? A gente vai te convidar para ministrar disciplina aqui no nosso campus, tá? Para falar dos cogumelos, aí tem mais tempinho, né? Para falar para coletar, né? Eu acho que vai ser bem legal, tá? Bem, qualquer informação, né, que quem está assistindo quiser, pode mandar, né, por e-mail para ti. Pode deixar o teu e-mail que eu anoto aqui nos comentários. Pode falar aí. Santana.mdf Santana.mdf. MDF? Tá. Isso. Arroba gmail.com. Os fungos degradam MDF também, será? Degrada. Na graduação eu estudei micorriza, e num grupo de plantas que eu usava para fazer compensado, né? E aí todo mundo acha que o meu e-mail vem desse momento aí em que eu usei MDF para fazer, mas na verdade MDF é de Marcos João de Ferreira, né? Tamo junto. Muito legal. Então tá. Bom, a gente já viu, eu anotei aqui até uma colocação, né, que a gente não precisa nem perguntar, então, como a gente sempre pergunta quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Então, quem veio antes foram os fungos ou as plantas ali no processo micorrízico, a gente já aprendeu hoje que foram os fungos. Eu acho que essa parte filosófica é importante, a gente olhar para a natureza e tem que entender também tudo que vem antes dela, porque a gente está aqui por conta disso, né? Claro, a gente tem que fazer as coligações filogenéticas e a gente entende melhor o processo da vida, que a gente estuda, principalmente nós que somos biólogos e biólogas aí. Certo? Então, tá, Marcos, um grande beijo para ti. Agradeço muito. Foi maravilhoso. Não, tá, eu vou te deixar ali, tu te despedir. Eu só vou agradecer o pessoal que está assistindo. Então, muitos comentários, eu não sei se são comentários muito legais, que o pessoal gostou bastante, assim. Eu gostaria de agradecer imensamente quem conseguiu assistir. A gente sabe que aqui em Oriximiná a internet é muito complexa, é ruim
ruim, não tem oferta de internet, é bem complicado. Tenho certeza que tem nossos graduandas nossos que estão no 4G vendo, né? E, então, isso é bem complexo, assim. Mas eu gostaria de agradecer, de qualquer forma, quem se esforçou, né? Quem conseguiu assistir essa palestra, certamente se deliciou com todo esse conhecimento sobre esse grande grupo, né? Muito importante da nossa vida, né? Que a gente está envolto, né? Que são os fungos. Funga agora é funga. Tá bom? Certo? Pode te despedir, então, Marcos. Bom, eu gostaria de agradecer novamente o convite e parabenizar o evento, a organização, todo mundo que se envolveu para levar essas informações, né, desde o início para todo mundo. É o momento de realmente de ficarmos quietinhos em casa, então a gente não consegue fazer muitas outras atividades, e essa foi maravilhosa, porque além de levar conhecimento, entreteu também as pessoas, e isso é muito bom. Para quem assistiu e ficou até agora, também eu agradeço muito. É importante que a gente tenha visibilidade, né, nesse tipo de atividade para estimular, fazer cada vez mais, e termos momentos assim mais vezes, né, estarmos juntos, mesmo separados. Então, meu agradecimento, meu muito obrigado, e estamos disponíveis aí para mais convites. Tá bom. Aqui, ó, o Márcio colocou que ele quer saber mais sobre a fermentação da cerveja, ó. Próxima palestra pode ser. Tomei uma cerveja com uma fermentação caseira. Nossa, se aquilo tivesse no mercado, ia quebrar as outras. Muito Vou bom. ter que beber então, cerveja e agradecer também aos fungos, né? Aquele gostinho lá. O Márcio é orientando a tua orientadora, tá? Trabalha Eita, com... então fechou, né? Vamos falar de fungo na mesa. Tá bom, um grande beijo, tá? Tchau, gente. Beijo. Obrigada, até mais. Tchauzinho, até mais. Tá. Então tá, gente, essa foi a nossa última live dessa semana, a quinta semana do meio ambiente do campus da UFOPA de Oriximiná. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês, agradecer por terem assistido, por terem participado da gincana, por terem participado da confecção de aplicativos que está rolando a votação agora. Votem, escolham. E a gente tentou aproximar vocês, né, mesmo em casa, né, dessa comemoração do Dia do Meio Ambiente que foi ontem, tá bem? A gente vai conversando, né, pelos nossos grupos, que a gente tem, principalmente os nossos alunos, e aí a gente vai vendo a situação, eu vou informando como, né, está o processo de aula, quando, teoricamente, vai iniciar, mas ainda a gente não tem informação sobre isso, já aproveito para esclarecer, a nossa onda é a gente ficar em casa mesmo, quem pode, obviamente, então a gente que pode, bora ficar, bora se cuidar, bora informar os nossos familiares da importância de se cuidar, a importância da ciência nesse processo, tá? E é isso aí, então tá. Muito obrigada a todos e a todas, um grande beijo, até logo.